palavra de Deus nós encontramos dois princípios. O princípio aqui de João capítulo 1, versículo 1, e o princípio que também nós conhecemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque os dois versículos começam dizendo no princípio, amém? E em João está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todos nós sabemos que verbo se refere a Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Então João está dizendo que no princípio era Jesus, o verbo, a palavra, amém? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí no versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne. Então Jesus se fez carne. É interessante porque o nome Jesus não se refere ao tempo em que Jesus vivia na eternidade, porque o nome Jesus foi dado quando o verbo se fez carne, ou seja, quando o Filho se encarnou, quando o verbo tomou a forma de homem. O nome humano dado a Jesus, ao verbo, foi exatamente esse, Jesus, porque fala a respeito da sua missão, que ele seria o Salvador, Jesus, Yeshua, amém? O Messias. No texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir, o autor declara que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí começa então a descrever os dias da criação já nas origens. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa exatamente isso, começos, origens. Então nós temos aqui na Bíblia dois princípios, porém que são totalmente diferentes. O princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1 se refere ao princípio criacional, o princípio das coisas criadas por Deus, naquilo que nós conhecemos como dimensão do tempo. A partir daí de Gênesis capítulo 1, começa a se estabelecer o tempo. Então o tempo é estabelecido no momento em que Deus começa a criar os céus e a terra. Se faz o primeiro dia, lembram disso? Então Deus vai criando, e em 6 dias Deus criou. Então agora o tempo começa a ser contado, mas antes da criação, ou do princípio criacional do tempo, e é bom nós lembrarmos que quando nós falamos a respeito do tempo, nós entendemos que o tempo ele é constituído por passado, por presente e por futuro, amém? Então o tempo tem começo, ele tem meio e ele também tem fim. Porém o princípio de João capítulo 1 versículo 1 não é o princípio do tempo, mas é o princípio da eternidade, antes que o tempo existisse, antes que de fato o mundo fosse criado. Então o princípio aqui em João 1:1 é relativo, porque não está falando de uma dimensão em que há um começo, porque diferente do tempo, a eternidade não tem começo, nem meio e nem fim, amém? Quando a Bíblia fala da eternidade, diz que a eternidade é constituída pelo que era, o que é e o que há de vir. É isso que nós encontramos no livro do Apocalipse. Porém o tempo é passado, presente, futuro. Então o tempo teve começo em Gênesis capítulo 1, e o tempo terá fim, e tudo voltará a ser eternidade como era antes de Gênesis 1:1. Portanto João 1:1 antecede ao princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio eterno, poderíamos dizer assim, o princípio absoluto estava Jesus, o verbo, amém? O que Jesus fazia na eternidade? É interessante que a Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas Deus deu a nós. Então tudo que Deus revela se torna uma herança preciosa para nós. O que Deus não revela a gente não pode se apropriar, mas aquilo que Deus revela se torna uma herança para nós e para os nossos filhos. E a palavra então se torna essa herança tão preciosa, que traz a revelação de coisas que nós não conseguiríamos entender se não fosse por meio da palavra.
que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nessa dimensão, vamos chamar assim, da eternidade, que não tem nem começo, que não pode ser contado, estava Jesus. E o que Jesus fez na eternidade? Se Deus criou todo mundo que a gente conhece em 6 dias, bastou apenas 6 dias para Deus criar o mundo, amém? O que Jesus fez na eternidade? Eu penso que é tempo de montão. Eu fiquei me questionando, será que Jesus não ficou entediado de viver tanto tempo dentro da eternidade? Porque afinal de contas, o que ele fez nesse período que ele estava com Deus? Então você tem aí uma dica. E que dica nós temos aí em João 1? Que Jesus estava com Deus. Amém? Que Jesus estava com Deus. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e me acompanhe por favor, foi essa: que Jesus estava na eternidade fazendo o quê? Ele estava todo o tempo com Deus. Com Deus. Porém essa palavra com, para nós aqui, não traz a força do que ela de fato expressa no texto de João capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque nós podemos usar no vocabulário português o com de muitas formas, de muitas maneiras. Eu posso estar com algumas pessoas em um determinado lugar, em um determinado tempo, sem ter nenhum tipo de interação, de nenhum tipo de conexão com essas pessoas. Esses dias eu tive que fazer uma consulta num consultório de um dentista, ok? E quando eu cheguei lá, tinha outras pessoas, e eu estava com essas pessoas, mas eu não conheço o nome dessas pessoas, eu não sei absolutamente de nada dessas pessoas. Quer dizer, eu posso dizer que em certo sentido, eu estava com essas pessoas, porque estávamos reunidas no mesmo lugar, no mesmo tempo, porém sem nenhuma interação, sem nenhuma comunicação, sem nenhuma conexão. Está me entendendo? Então nós podemos estar com pessoas de várias formas, de várias maneiras, mas a palavra como aqui em João capítulo 1, versículo 1, é da palavra grega pros. Diga isso comigo, pros. E a palavra pros, que aqui para nós é traduzida com, significa mais do que estar com, mais do que estar junto, significa estar estreitamente unido, conectado, tão focado e tão integrado numa conexão perfeita, inquebrável, totalmente absoluta. Então João nos dá uma dica poderosa, que durante todo o tempo da eternidade, Jesus estava focado no Pai, Jesus estava com o Pai, Jesus estava totalmente absorvido pelo Pai, no Pai, pelo Pai e com o Pai. O que esta palavra pros revela para nós? Que havia uma comunhão perfeita, que havia uma conexão íntima, profunda, inquebrável. Quer dizer que durante todo o tempo da eternidade, em tudo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito fizeram, a Bíblia diz que Jesus estava totalmente focado no Pai, que Jesus estava totalmente voltado para o Pai, que Jesus estava totalmente conectado com o Pai. Nada distraía, nada, absolutamente nada, porque essa palavra pros aqui significa isso, uma conexão tão profunda que não há nenhuma forma, nenhuma maneira de se distrair com absolutamente